Fala, galera! Voltamos para mais uma aula híbrida. Voltamos? Opa! Voltei! Quer dizer, voltamos, né, gente? Que eu estou com vocês para mais uma aula híbrida. Beleza? Tá todo mundo ok aí? Tá todo mundo check nos exercícios? Gente, vão fazendo as nossas atividades das aulas híbridas, são muito importantes para a gente aprimorar os nossos conhecimentos, beleza? E a gente relembra várias coisas. Lembra das nossas últimas aulas híbridas? Nós falamos de função, nós falamos de grandezas. Lembra de grandezas? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Depois a gente viu, falamos um pouco de função, função afim. Lembra, gente? Lembra? Lembra sim, que a aula foi top, top de linha, beleza? E aí, como a gente falou de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma pegada e juntar tudo. O que tem a ver juntar tudo? Eu estou falando em grandezas e funções. O que tem a ver funções com grandezas? Na nossa aula de hoje é função e grandezas. Vamos lá ver o que tem a ver isso na nossa aula 34, aula vídeo de matemática, nosso primeiro ano, beleza, gente? Nós estamos com mais uma aula híbrida e a gente vai começar a falar sobre função e as grandezas. O que tem a ver isso, galera? Gente, função e as grandezas. As grandezas que a gente viu nas últimas aulas, a gente viu que tem uma classificação. As grandezas podem ser diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Eu vou falar só mais um pouquinho aqui, olhando olho no olho, para você não esquecer. Galera, quando a gente fala de grandezas, a gente classifica em dois tipos. É diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? Diretamente proporcional, quando eu aumento uma grandeza e a outra, consequentemente, aumenta na mesma proporção, a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. E aí a gente falou assim, olha, quando uma grandeza sobe e a outra tem que subir ao mesmo tempo, ou quando uma desce e a outra desce também na mesma proporção, é diretamente proporcional. Aí a gente até brincou aqui, falou, quando uma sobe, sobe, ou então desce, desce, é diretamente proporcional. Beleza? E as grandezas inversamente proporcional? Se a diretamente proporcional sobe, sobe, desce, desce, então a inversamente proporcional, quando uma sobe, a outra tem que descer, é o inverso. Ou quando uma desce e a outra sobe. Beleza? Então vamos lá na nossa telinha relembrar esses conceitos de grandezas. E aí a gente vai relacionar as grandezas às nossas funções. Beleza? E aí a gente vai fazer aplicações disso aí, galera, que fica fácil de a gente entender quando a gente enxerga no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente trouxe aqui o cultivo de banana em Rondônia. Mas o que isso tem a ver com grandezas e com funções? Então, vamos lá ver o que isso tem a ver? Aqui na nossa telinha, nós vamos imaginar, aqui ó, vamos imaginar que em cada palma de banana tem uma média de 2 quilos, beleza? Então isso é a massa da palma de banana, 2 quilos, é uma média, tá bom? Beleza? Então, e aí? O que isto tem a ver? Olha só, a gente colocou aqui na nossa telinha uma tabelinha mostrando, olha, se uma palma tem 2 quilos, destacando aqui uma palma, se uma palma tem 2 quilos, 2 palmas terão 4 quilos. Se a gente tem 3 palmas de bananas, quantos quilos a gente tem? 6 quilos de banana. Então vocês estão vendo, gente? Quando eu estou aumentando a quantidade de palmas de banana, eu tenho uma massa que dobra ao mesmo tempo. Então ela aumenta na mesma proporção. Se eu tenho uma palma, 2 quilos. 2 palmas, 4 quilos. E assim sucessivamente. E aqui quando eu tenho 20 palmas de banana, a gente tem
40 quilos de banana, beleza? Então a gente tem uma grandeza aí, gente, que é chamada de diretamente proporcional. Aumentou? Aumenta na mesma proporção. Então a gente tem aí sobe, 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 não esquece, diretamente proporcional. E aqui a gente mostrou aqui a definição, né, que é tudo que eu já comecei a falar para vocês no começo da aula. Quando uma dobra, a outra tem que dobrar também. E se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. É o tal do sobe, sobe, desce, desce. Beleza? Gente, a gente viu no nosso problema aqui que se a gente duplica o número de palmas, a massa também ela aumenta, ela também dobra. E está tudo bem bonitinho e explicadinho aqui na nossa tabela. As grandezas diretamente proporcionais, quando a gente fala de grandeza diretamente proporcional, é aí eu vou relacionar o que a gente falou com as funções. E aí, o que é isso aqui? Qual é a relação que a gente tem de uma grandeza diretamente proporcional com uma função? A representação gráfica de grandeza diretamente proporcionais é uma reta. Beleza, se a gente colocar num plano cartesiano, a gente tem uma reta. E essa reta ela tem que passar pelo ponto 0, 0. Gente, que coordenada é essa 0, 0 no plano cartesiano? Essa é uma coordenada que passa pelas origens. Então, é uma reta que vai passar pela origem. Beleza. Então, não esquece e anota aí. Se a gente tem uma grandeza diretamente proporcional, ela no plano cartesiano vai representar uma reta e vai passar pela origem lá do plano cartesiano. E o que é este valor de K? Esse valor de K aqui na nossa função, ó, e eu sempre gostei de falar, gente, que nossa função ela é f de x igual a k vezes x, ou pode ser y igual a k vezes x. Este K aqui, ele é uma constante. E aí vocês devem estar perguntando, como assim, Valnei? O que é essa constante? E aí a gente vai lembrar do nosso problema que a gente acabou de falar, sobre as bananas. Olha aqui, f de x é igual a 2 vezes x. Com essa tabela, nós podemos montar esta função. Que tabela, gente? A tabela onde a gente relaciona a massa da banana com a palma, né? A gente tem que uma palma é 2 quilos. Então, quando eu vou variando o valor das palmas de banana, eu vou sabendo aí quanto que é a massa das bananas. Se eu tenho uma palma de banana, 2 vezes 1. Se eu tenho 2 palmas de banana, 2 vezes 2. Isso aqui é a massa que está relacionada com a quantidade de palmas de banana, ok? Então tá aí uma função que está relacionada com as grandezas diretamente proporcional. E essa grandeza aqui, e esta função, ela é uma reta. No nosso plano cartesiano, isso aqui é uma reta, onde o x é a quantidade de palmas de bananas e f de x é a massa em quilos de banana, ok? Acabei de mostrar para vocês, quando a gente vai variando o valor de x ali, que é a nossa palma, a quantidade de palmas de banana, a gente vai variando a massa, que é em quilos, beleza? Ok? Tudo certinho? Tá aqui tudo bonitinho na nossa tabela. Tá vendo? Surgir veio um depois, mas é isso aí que a gente acabou de fazer aqui agora há pouco. E aí, no gráfico, a gente tem uma função linear. Por que linear? Quando uma função ela é chamada linear, ela é uma reta, beleza? E ela passa pela origem do plano cartesiano. Tá aqui, ó, ela passa por essa coordenada, 0, 0. E isso é a representação de uma função de uma grandeza diretamente proporcional. Toda grandeza diretamente proporcional
No gráfico, ela vai se comportar desta maneira aí, galera. Beleza? Ok? Vamos ver no plano cartesiano como ela fica? Tá aqui, ó. No plano cartesiano, a gente tem essa situação mostrada aqui, olha, bem legal e bem fácil de entender. Tá aqui, ó. Se eu tenho 0 palmas de banana, eu tenho 0 quilos. Se eu tenho uma palma de banana, eu tenho 2 quilos. Aí, ó, eu vou formando nossos pontos no plano cartesiano. Para 2 palmas de banana, 4 quilos. 3 palmas de bananas, 6 quilos. E aí eu vou montando o nosso gráfico bonitinho. Para 5 palmas de banana, 10 quilos de banana. E quando eu perceber que quando eu for aumentando o x, que é a quantidade de palmas de banana, eu vou aumentando a massa. E aí, olha só que lindo. No gráfico, ela é uma reta e essa reta vai passar pela origem. Aqui que é a origem. Beleza? Tá aí, gente. Bem bonitinho e explicado como se comporta uma grandeza diretamente proporcional no plano cartesiano. E agora, a função linear, ela sempre intercepta a origem no sistema de coordenada, isto é, no ponto 0, 0. Acabei de dizer isso. E aqui está a nossa forma de uma função linear, onde a gente vai ter uma constante que vai multiplicar por uma variável, uma incógnita, né? Uma variável. A gente vai variando o x e vai encontrando o valor de f de x. Ok, gente? Lembrando que as condições de existência aqui para uma função linear, o b tem que ser 0, não tem b, né, gente? Só tem o a, e o a tem que ser diferente de 0. A pertencente aos reais. Certinho, certinho, certinho? Estão lembrando de tudo isso? Ok, então vamos passar agora para nossas grandezas inversamente proporcionais. Aí, como eu falei lá no início, a gente vai recordar que eu falei, quando uma grandeza aumenta, a outra desce. Ou quando uma desce, a outra tem que subir. Ah, beleza. Então, isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais? Sim. Ah, não estou lembrando. Me dá, por favor, professor, me dá, por favor, o exemplo, que eu quero saber diferenciar uma grandeza da outra. Tá aqui, gente. Tu acha que eu ia deixar vocês aí na mão? Beleza? E trouxe, então, 2 grandezas para a gente perceber quando que ela é inversamente proporcional. Quais são as 2 grandezas? Velocidade e tempo. Gente, olha só, a gente tem a grandeza velocidade, que ela está em quilômetro por hora, e o tempo está em horas. O que essa grandeza está querendo me dizer? Olha só, gente, se eu for para um lugar e eu vou a 2 km por hora, 2 km por hora, velocidade baixíssima, né? Aí eu gasto 2 km em cada hora. Eu gasto quanto tempo para chegar lá onde eu quero, no meu destino? Aí eu gastei 6 horas. Ah, não, eu quero fazer 4 quilômetros em cada hora. 4 quilômetros em cada hora, então eu dobrei a minha velocidade e eu vai cair também na mesma proporção. Tá vendo lá, gente? Ó, dobrei 4, então se 2 é 6, o tempo eu levaria 6 horas, então com 4 eu vou levar 3 horas. E com 6, gente, eu vou precisar de apenas 2 horas. Então, quando eu estou aumentando a grandeza da velocidade, eu estou descendo o meu tempo, eu estou caindo com o meu tempo, ok? Duplicando a velocidade, o tempo reduz pela metade, ok? Gente, isso é grandeza inversamente proporcional. E no plano cartesiano, professor, como é que fica isso aí? E aí, gente, a grandeza inversamente proporcional, ela fica desse jeito aqui. Olha só, ela não é uma reta.
Diferente da diretamente proporcional. Inversamente, a gente tem uma curva, beleza? Que ela é chamada de hipérbole. Hipérbole, ok? E aí a gente tem aqui a representação gráfica de grandezas inversamente proporcionais na forma de hipérbole. Isso ocorre porque, se uma grandeza aumenta, a outra diminui. É isto que a gente tem que perceber, beleza? E isso a gente faz como? Olhando para o problema, lendo o problema, interpretando, perguntando, fazendo a pergunta para o problema. Você faz a pergunta que com certeza o problema vai te responder. Ok, gente? Aqui comigo, diretor, aqui. Bora lá então, bora lá conversar um pouquinho aqui. Gostaram da nossa aula? Relembraram tudo de grandeza diretamente proporcional? É isso que eu falei, galera. Aula muito boa de grandezas. É só você saber fazer a pergunta certa para o problema que ele vai te responder. Não esquece de anotar tudo. Por quê, gente? Porque agora é com vocês. Quero vocês todos aí, ó, com canetinha na mão, porque a nossa atividade agora é com você. O que a gente vai fazer? Beleza. Aqui mesmo, aqui você sabe o que é uma hipérbole? Uma hipérbole? Eu falei em hipérbole quando eu falei em grandeza inversamente proporcional, certo? Então, olha só, uma tarefinha para a gente na nossa aula híbrida de hoje. Você sabe o que é hipérbole? Então, vamos fazer um pequeno resumo? Tarefa simples. Simples e, ó, fácil de resolver. Porque aqui você só vai fazer um resumo, procura a definição, procura o exemplo, faz um mapa mental bonitinho, se for o caso, de uma função linear e uma função identidade. Depois nós vamos fazer um resumo também sobre os cortes cônicos. Faça um resumo também sobre hipérbole. Isso é a nossa atividade híbrida de hoje, beleza? Então, como eu falei, protagonistas são vocês, meus queridos. Então, é com vocês, mão na massa, ok? Ok, diretor? Lá no nosso cenário, só para eu dar um tchau, tchau e desejar a vocês um bom trabalho e até a nossa próxima aula híbrida. Tchau, gente!